Continuação da história, filhas. E aí, eu peguei e falei, eu te ajudo. Aí ele, não, vida, eu tenho que fazer meus bagulho, mano, eu tenho que trabalhar. Aí eu falei, hoje é Natal. Aí ele, então, por isso mesmo, é dia de fazer, entendeu? Só que ele realmente tava falando, achando normal. Tipo, ai, tá bom, vai lá sozinha você e eu vou ir trabalhar. Sendo que eu já tinha em mente que isso seria um problema no nosso relacionamento, né? O fato dele ter uma adega, enfim. E aí eu fiquei brava, obviamente. Aí ele falou, você vai ir no seu carro? Quer usar o meu carro? Aí eu falei, não, não preciso, eu vou no meu. Aí ele, pô, tu vai ficar assim comigo? Aí eu falei, assim como, João? Ele, brava comigo. Olha aí, tu tá mal brava comigo. Aí eu falei, João, se você não quer ir comigo, tudo bem, você quer que eu faça o quê? Eu te obrigue? Agora eu vou ir tomar banho e eu vou ir sozinha. Aí ele, você vai deixar a Pandora aqui sozinha? Aí eu falei, você vai levar ela pra adega com você? Aí ele, não. Eu falei, então pronto, então eu vou levar ela comigo. Aí ele, então eu ia falar pra você levar ela, que ela gosta da sua irmã e pá. Ele tentando, tipo, ainda ter uma conversa assim comigo, mas ele tava vendo que eu tava brava. Aí eu fui, tomei meu banho, ele entrou no banheiro pra poder escovar o dente. E aí ficou puxando assunto comigo, falando de coisa do dia anterior, da adega dele. Falando, se achou o Luca bom e pá. Ah, o Luca foi deixar a Carla, né? E aí rolou alguma coisa, puxando assunto. Eu respondia super seca, ele viu que eu tava respondendo seca. Ele viu que eu não tava de muito papo com ele. E aí, na hora que eu saí do banho, que eu tava de toalha, eu fui passar, assim, pro quarto. E ele veio com a mão e passou, assim, na minha perna, assim, eu subindo. E eu tava de toalha, né? Aí eu peguei e virei e falei, sai, meu. Aí ele, caraca, tu vai ficar assim mesmo comigo? Aí eu falei, assim como? Sou obrigada a achar graça em todas suas graças? Aí ele dando risada. Lógico, você escolheu ficar comigo. Aí eu falei, não, nem tudo eu acho engraçado. Aí ele, você quer ficar assim, mano, nessa neurose? Então fica. Aí ele quer ficar brigando por pouca coisa, você é louco. Ainda falou assim. Eu continuei calada na minha. Aí ele foi, trocou de roupa, nem tinha tomado banho. Trocou de roupa, passou perfume. Aí ele colocou uma bermuda, um tênis, uma camiseta, as correntes dele. Tacou perfume nele assim. E falou assim, quer que eu te leve na sua irmã? Eu falei, não, pode ficar despreocupado que eu vou sozinha de carro. Aí ele, tá bom, vou dar uma passada lá na minha mãe e depois eu vou pra adega. Ou seja, pra passar na mãe dele ele podia. Mas ir comigo na minha irmã, não. Aí eu peguei e falei pra ele, você vai fazer o que na sua mãe? Aí ele comeu alguma coisa, né? Falei, não é possível. Aí eu peguei e falei assim, você vai comer na sua mãe? Aí ele, vida, o que que tem? Eu vou ir lá comer na minha mãe, você não vai lá na sua irmã? Falei, tá bom. Não, tá bom, João. Aí ele, vida, eu não tô te entendendo, pô, eu tenho que trabalhar, vida. Eu vou dar uma passada lá rapidinho na casa da minha mãe, entendeu? Comer alguma coisa e vou ir trampar. Vou ir ver algum moleque pra ficar na adega de baixo. Vou abrir a adega, vou ter que limpar, arrumar as mercadorias, arrumar tudo no lugar. Tanto embaixo quanto em cima, ver o que tá faltando nas duas. Sou eu sozinho, vida. Eu não tenho mais sócio, não tenho funcionário, entendeu? Um menino me ajudou a noite passada todinha. Ele deve estar exausto, nem sei se ele vai trampar hoje. Tá ligado? Então eu tenho que resolver meus bagulho também, vida. Eu queria ir com você. Manda um beijo pra sua irmã, pro seu cunhado. Eu gosto muito deles, mas não dá pra mim, entendeu? Hoje é um dia que não dá. Aí eu falei, tá bom. Não falei nada. Aí ele, beijo, te amo. Aí veio pra me dar um selinho assim. Aí eu também te amo. Aí ele, tchau, papaizinho. Mexeu lá com a Pandora. Aí foi e saiu, né, de casa. Eu fiquei super brava com ele, gente, porque do mesmo jeito que ele deu uma passada na mãe dele, dava muito bem pra ele dar uma passada na minha irmã só pra dar um oi, entendeu? Não vou poder ficar muito, mas oi, gente, tudo bem? Fazer questão também de que era da minha família, do mesmo jeito que eu fazia questão da dele, entendeu? Tanto que ele tinha falado pra mim que a moça que mora lá na rua, ele disse, vida, depois vamos dar uma passada lá, que ela chamou a gente pra ir lá na casa dela, que não sei o quê. Eu falei, vamos, depois a gente vai. Ou seja, eu sempre faço questão.
quando é coisa dos amigos dele, entendeu? Eu sempre faço questão de estar com ele. Mas quando é ao contrário, ele não faz questão, que nem na minha tia, ele ficou só me apressando pra gente poder ir logo, entendeu? Eu entendo que é o trabalho dele, mas ele tem que entender também que a gente tem família, a gente tem que fazer questão. Na casa dele, ele não ficou me apressando, ele não tava com pressa e ia passar na mãe dele. Mas aí passar na minha irmã ele não pode, entendeu? Então eu fiquei super chateada com ele. Aí eu fui, me arrumei, mandei mensagem pra Carla, perguntei se ela queria ir comigo, ela disse que tava morta de cansada, que era pra mandar um beijo pra minha irmã. E eu acabei indo sozinha. Aí desci com a Pandora. Ainda passei lá na frente do mercadinho, tava aberto e tal. Aí eu peguei umas coisas lá pra levar pra minha irmã, umas sobremesas pra poder levar lá pra casa da minha irmã. Fui no estacionamento, peguei o meu carro e fui direto pra minha irmã, né? Aí, beleza. Aí cheguei na minha irmã, ela tinha feito almoço, a sogra dela tava lá. Aí fiquei conversando com ela, daqui a pouco meu celular começou a tocar. A tocar, isso já era tipo umas 6 horas da tarde. A tocar, e aí eu não atendi porque eu tava conversando, mas eu tinha visto que era o João. Aí ele já tinha me mandado um monte de mensagem falando que chegou, nem avisa, né? Você e essa sua mania de não me avisar dos bagulho, mas quando é você quer que eu fique te avisando, que não sei o quê. Você deve já estar na casa da sua irmã, você não me avisou porque você não quis, porque você não atende esse celular. Mano, ele metendo um louco comigo porque eu não avisei que eu tinha chegado na casa da minha irmã. Aí eu peguei e respondi, né? Depois de um tempo que eu tava conversando com todo mundo, a sogra da minha irmã também ficou mó tempão lá conversando comigo, enfim. Aí, depois de um tempo, eu fui, peguei meu celular e respondi. Aí eu, oi. Aí ele, tá onde? Aí eu peguei e falei, na minha irmã? Aí ele, por que não avisa? Eu falei, eu te avisei que eu ia vir pra cá. Aí ele, não, mas você não avisou que você tinha chegado. Aí eu falei, nem me liguei. Ele sabia que eu tava brava, então não avisei mesmo. Aí ele pegou e falou assim, pode pá? E eu não respondi mais ele. E a última mensagem era dele. Beleza. Continuei na minha irmã, tava super legal lá na minha irmã, gente. Tava a família todinha do marido dela. Aí ela tinha falado que tava esperando o sogro dela chegar, só que o sogro dela não tinha chegado ainda, não sabia se ele ia chegar a tempo. Aí ela pegou e falou, se ele não chegar a tempo, a gente pode se reunir amanhã, no domingo, né? Aí eu peguei e falei, oxe, de novo, não entendi nada. Aí eu comecei a ter uma leve desconfiança que ela queria falar alguma... Eu conheço a minha irmã, né? Aí eu comecei a ter uma leve desconfiança que ela queria falar alguma coisa. Aí eu virei pra cara dela e falei assim, tu não tá grávida não, né? Aí ela, não. Aí eu, achei que você tava reunindo todo mundo aqui pra contar que tá grávida. Aí ela, meu sonho. Aí eu, tu quer engravidar mesmo? Aí ela, lógico, meu sonho, meu sonho. Aí eu falei assim, você vai conseguir, irmã. Aí comecei a conversar com ela disse que tava fazendo uns tratamentos, ela e o marido dela, que ela queria muito. Aí eu perguntei o que ela queria, ela disse que o que viesse tava ótimo, mas se viesse uma menina, ela ia colocar o segundo nome, o mesmo nome da minha mãe, porque nós tudo tem 2 nomes, né? Que nem eu é Maria Vitória, então todo mundo tem o mesmo nome. O mesmo primeiro nome. Não todo mundo, mas todo mundo tem nome composto, no caso, que são 2 nomes. Enfim, aí ela disse que ia colocar, e a gente ficou conversando, aí ela falou, nossa, será que se a mãe tivesse aqui, a mãe ia ser grudada, assim, vir na minha casa, ir na sua casa, ou será que ela ia ser igual nós? Porque a gente mal visita uma outra, né? Aí eu peguei e falei assim, eu acho que ela ia ser bem grudada com você, viu? Ela ia acompanhar todo o seu chá de cozinha, ela ia acompanhar tudo, assim. Aí ela, eu acho que se a mãe ainda estivesse viva, você nem ia estar morando sozinha. Que você ia estar morando com a mãe. Aí eu falei, eu também acho. A mãe me prendia tanto em tantas coisas que eu acho que eu ainda ia estar morando com a mãe. Tipo, eu ia demorar e morar sozinha. Mas você era certeza que já ia estar morando sozinha. Ela, não, eu era certeza. Aí a gente começou a conversar sobre a minha mãe. E o tempo foi passando. E aí o sogro dela disse que não ia conseguir chegar a tempo, que ele ia ir no outro dia e tal. Aí eu fiquei, mas você tem alguma coisa pra falar pra gente? Eu falei na frente de todo mundo, né? Aí a sogra dela, você quer falar alguma coisa pra gente? Aí ela olhou pro marido dela assim, ela, não, é que eu realmente queria reunir todo mundo, mas qualquer coisa vocês vêm aqui amanhã, né?
Aí eu, aí ela, Vitória,